Dizem que o protótipo do machista é Dedo Braz. Dedo Braz é um alagoano lá de Delmiro Gouveia, bruto, que só os pés da besta. Ele chegou do trabalho bem tranquilo, a mulher apavorada chegou na porta e disse: eu estou com um problema, Dedo. Ele disse: problema seu. Mas o problema é que a empregada está grávida, disse: problema dela. Mas ela está dizendo que o filho é seu. Ele disse: problema meu. Uma certa feita, o menino foi fazer o catecismo que o pai tinha colocado para fazer a primeira comunhão. E você sabe que esse povo mais antigo era um mais rústico, mais machista, coisa da nossa sociedade. E a criança foi chegando em casa depois das aulas, chegou lá e disse: pai, o padre estava ensinando lá, no catecismo, que Cristo morreu foi numa cruz, não foi, pai? Foi, meu filho. Pouca atenção à mulher, pouca atenção aos filhos. Mas ele disse, pai, que depois que Cristo morreu, botaram Cristo dentro de um buraco, não foi, pai? Foi, homem, foi. Aí ele estava dizendo, pai, que depois que botaram Cristo no buraco, aí taparam com uma pedra, não foi, pai? Ele disse: foi, homem, foi. Agora, pai, me tira uma dúvida que eu estou pensando aqui comigo mesmo, eu não consigo entender. Por que é que quando Cristo morreu e ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens, hein, pai? Velho, sei lá, meu filho. Acho que é porque Cristo queria que a conversa se espalhasse mais depressa. Diz que quando Cristo fez o homem, chamou o homem e disse: eu lhe fiz com 2 órgãos muito importantes. Por isso eu lhe tenho 2 notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Aí ele disse: qual é a boa? A boa é que eu lhe fiz com 2 órgãos. Agora a má notícia é que o sangue é pouco. Eu fiz a cabeça e os pissuídos. E a má notícia é que o sangue é pouco. Então quando uma funciona, a outra deixa de funcionar. Depois que Cristo chegou à conclusão que Deus fez Adão, Adão chegou para Eva e perguntou: Eva, por que você gosta tanto de mim? É porque eu sou o homem da espécie. Ela disse: eu tenho outra opção. Quando a gente vai falar em machismo, a gente precisa compreender que o machismo é um fenômeno sociocultural e que se baseia, né, nas relações assimétricas de gênero. Quando eu falo gênero, eu estou falando como é que se vivem as masculinidades e as feminilidades no nosso contexto. O termo machismo está centrado na ideia de que há uma espécie, né, de subjugação e opressão por parte da sociedade, de homens e mulheres, né, em relação à figura feminina. E aí é uma coisa que a gente precisa esclarecer, é que o machismo não diz respeito necessariamente a uma opressão masculina sobre as mulheres, embora isso seja um grande problema na sociedade hoje. Pela forma como ele se caracteriza, o machismo está tão arraigado na sociedade que mulheres também podem ser machistas. E aí, quando a gente pensa na característica do machismo, nessa característica de opressão, a gente já começa a pensar que o machismo em si, ele adquire 2 formas. Uma forma mais invisível, né, que fala das relações de poder, daquilo que a gente não vê, do que a mídia passa sobre o que é ser mulher e como uma mulher direita deve se comportar, e a gente vê o machismo nas formas visíveis, principalmente quando a gente está falando em relação à violência contra a mulher. Enfim, o machismo ele se caracteriza em várias, ele se apresenta em várias nuances da nossa sociedade, que vão desde os espaços públicos e privados a configurações de relações familiares, amorosas, conjugais, enfim. O que se deve dar ao homem que pensa que tem de tudo? Dá uma mulher para ensinar ele como funciona. Por que as viúvas negras matam o macho depois da cópula? Matam o macho antes que dê tempo ele começar a roncar. Como se chama o homem interessante no Brasil? Um homem interessante no Brasil é um turista. Por que apenas 10% dos homens vão para o céu? Apenas 10% dos homens vão para o céu, porque se forem todos, aí vira um inferno. Qual a diferença entre o homem e o papagaio? A diferença é que o papagaio
você pode treiná-lo para responder coisas educadamente. O que aconteceu com a mulher que conseguiu entender os homens? A mulher que entendeu os homens morreu de rir. E o pior é que não deu tempo de contar as outras. Por que é que os homens têm a consciência limpa? Os homens têm a consciência limpa porque nunca usaram. O que acontece com o homem quando ele engole a mosca viva? Um homem que engole uma mosca viva, ele fica com mais neurônios ativos no estômago do que no cérebro. Por que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Porque a experiência que Deus faz, toda experiência é feita primeiro com os animais, depois com o ser humano. Por que os homens gostam de mulheres inteligentes? Os homens gostam de mulheres inteligentes porque os opostos se atraem. Qual o livro mais fino do mundo? O livro mais fino do mundo, o título é O Homem que Entendeu as Mulheres. Qual a diferença entre os homens e as frutas? A grande diferença entre os homens e as frutas é que as frutas um dia amadurecem. Qual a semelhança entre o homem e o caracol? Se arrasta, tem chifre e ficam pensando que a casa é dele. Por que o homem não pode ter um bom caráter e ser inteligente ao mesmo tempo? Aí não seria um homem, seria uma mulher. O que Deus disse depois de criar o homem? Olhou e disse, eu posso aperfeiçoá-la. Aí fez uma mulher. Quando a gente vai falar de machismo, eu acho que é importante a gente considerar que não é algo do dia para a noite que vai fazer com que o machismo ele acabe, né? Ele vai se configurar, né, a partir da noção de patriarcado, e esse patriarcado ele é uma prática cultural que vem de muito tempo. Então, pensar numa forma de prevenção do machismo é entender que isso só pode ser feito a partir de processos de educação. E quando eu falo em processos de educação, eu estou falando no âmbito da escola, né, com as nossas crianças e adolescentes, para entender qual é o lugar que a mulher deve assumir de fato na nossa sociedade, que é um lugar de liberdade, de expressão de autonomia, mas ele também deve se dar em espaços outros, como no que a gente ensina aos nossos filhos cotidianamente, no que a universidade propõe enquanto formas de combater a opressão, o machismo e as relações desiguais de gênero. Então a gente visualiza uma forma de prevenção do machismo a partir da esfera da educação. Agora, obviamente, é uma educação que tem que ser, acima de tudo, libertadora. Quando Deus criou Adão, um dia andando pelo paraíso, e Adão foi agradecer a Deus, mas com algumas dúvidas. Disse, Deus, me tira uma dúvida. Por que é que o Senhor fez Eva tão bonita? Para que você se apaixone por ela. E por que é que o Senhor fez Eva com a pele tão macia? Para que você se apaixone por ela. E por que é que o Senhor fez Eva com o corpo perfeito? Para que você se apaixone por ela. Por que é que o Senhor fez Eva tão burra? Ele disse para que ela se apaixonasse por você. Uma certa feita o caba disse que quem manda na casa dele é ele. Essa história de que mulher manda em casa pode mandar na casa dos outros. Na minha quem manda sou eu. Até porque quem grita mais alto lá em casa sou eu. De vez em quando ela diz, vai lavar os pratos, eu digo, já vou! É preciso estar mandando toda hora, então quem grita mais alto sou eu. Mulher lá em casa para falar comigo tem que ser de joelho. Às vezes eu chego de madrugada, estou embaixo da cama, ela se ajoelha e diz, sai daí de baixo, cabra safado. Isso é hora de você chegar. Portanto, cabra macho, ser machista não é ser macho. Ser machista é ser especialista em besta. Ser macho é tratar bem uma mulher, é dar carinho, é entender, é acompanhar, é confraternizar. Ser macho é andar com a mulher que lhe dá carinho e que você dá em troca. Portanto, ser machista não tem graça nenhuma, sabe por quê? Porque o caos é sério.